Muito bem. Boa noite a todos. Peço desculpas aí pelo meu computador que hoje está complicado, travou aqui, não quer andar. Vamos ver se agora vai. Boa noite, pessoal. Vamos para nossa segunda aula de interpretação. A professora Luísa avisou que mais tarde ela vai dar uma passadinha aqui para se apresentar para vocês. Na nossa próxima aula ela já vai conseguir estar junto. Mas, sem perder mais tempo, que a gente já deu uma atrasadinha, vamos começar. Está todo mundo vendo o slide? Tudo certo? Sim. Beleza. Então vamos lá. A aula de hoje vai ter duas partes. Na primeira parte a gente vai passar alguns conceitos aí da área de linguagem, de interpretação. E depois a gente vai entrar nas questões focadas na obra da Cecília Meirelles, que é uma autora que está presente em 9 a cada 10 provas de linguagens. Então, vamos começar, sem mais atrasos, com essa questão aí que está no slide. Elementos da comunicação. Pessoal, esses 6 elementos que vocês estão vendo aí são as coisas que definem uma comunicação. Seja ela um texto escrito, seja uma propaganda, seja um poema, um texto analítico, comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Nessa frase aí dá para vocês entenderem muito bem. Isso aí talvez vocês até vejam aí em outras aulas de linguagens, mas vamos dar uma passada que é uma coisa básica para a gente começar esse estudo. Então vamos lá. João escreveu uma carta para Maria, informando-lhe que Pedro está doente. Aí você vê os 6 elementos da comunicação. João é o emissor, que é o quê? Aquele que passa a mensagem, aquele que emite a mensagem. Maria, então, é a receptora, aquele que recebe a mensagem. O canal é aquilo que você utiliza para passar a mensagem. Então, no caso, o canal é a carta. E a mensagem em si é o quê? Pedro está doente. Além disso, você tem o código, que no caso é a língua portuguesa, poderia ser desenho, poderia ser hieróglifos egípcios, poderia ser sinal de fumaça, código Morse. No caso, é a língua portuguesa que está passando essa mensagem. E, por fim, o referente, que é a que você se refere, o assunto ao qual você se refere, que no caso é o Pedro e a doença dele. Então, você pode até me perguntar, mas olha só, referente e mensagem não é a mesma coisa? Está parecendo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A mensagem é: Pedro está doente. Eu poderia falar outra mensagem, no caso, Pedro está com Covid, Pedro está com câncer, Pedro está com dor nas articulações. A mensagem seria diferente, mas o referente continuaria sendo o mesmo. A gente está falando sobre o Pedro e sobre a questão de saúde dele. Ok? Um esclarecimentozinho básico antes da gente entrar nisso aqui. Funções da linguagem. Então, cada um desses elementos que eu falei para vocês, ele gera uma função da linguagem. Quando o seu texto, quando a sua produção, a sua comunicação está focada naquele elemento ali. Quando ele é o principal da sua comunicação. Então, vamos ver. Primeira função, referencial. O nome mesmo já diz, ela é centrada no referente, no assunto que você está falando sobre. Referente a quê você está falando? Desculpe. Então, ele é um tipo de texto que é um texto informativo. Por exemplo, essa frase aí, o dia está chuvoso. O foco dessa frase aí não sou eu que estou falando, não é
você que está ouvindo, é simplesmente o assunto que eu estou falando. Estou passando uma informação. O dia está chuvoso. Próxima função da linguagem, função emotiva, centrada no emissor. Emotiva, gente, o nome já diz tudo, né? Passa emoção, e emoção de quem? Minha, eu que estou falando. Então é centrado no emissor. Então, por exemplo, se eu falar eu te amo, essa frase, né, vai estar cumprindo a função emotiva. Próxima função da linguagem, apelativa. Apelativa também, o nome já diz. O que é fazer uma apelação? É você passar alguma coisa para alguém, pedindo para alguém fazer alguma coisa. Então, é uma função que está centrada no receptor. Certo? Se eu falar com vocês aqui, pessoal, por favor, todo mundo abre a câmera aí. É não estou falando não, tá? Mas é uma função apelativa, porque está centrada em vocês, no receptor. Eu estou emitindo a mensagem, vocês estão recebendo. Essa função é muito utilizada, o principal dela, o clássico dela, é utilizado em propaganda. Propaganda de televisão, né? Por exemplo, a Beba Guaraná, como está escrito aí. É centrada no receptor da mensagem. E aí, se tivesse só esse nome, né, função apelativa, seria muito fácil, né? Vocês iam acertar tudo, o nome diz tudo. Aí eles colocaram esse outro nome aí, geralmente o pessoal usa mais esse outro nome, em provas e tal, que é conativa. Só para complicar um pouquinho para vocês. Beleza? Mas é a mesma coisa. Próxima função, fática. Ela é focada no canal. Então você está testando, você está focando no canal que está utilizando para transmitir a mensagem. Então, por exemplo, testando um microfone, certo? 1, 2, 3, testando. Quando você fala no telefone, alô, isso é uma função fática, focada no canal. Próxima, função poética, focada na mensagem. O que significa ser focado na mensagem? Focado na mensagem é focado na forma que você vai passar aquela mensagem. Então, geralmente, essa função poética, o nome diz, ela é usada em poemas. Porque o poema ele tem uma estrutura, né, em versos, às vezes ele tem rima, às vezes ele tem outros tipos de estrutura, às vezes ele é um soneto, enfim, ele usa palavras bonitas, construídas, jogos de palavras, porque o importante ali é a forma que está sendo passada a mensagem. Então, aí um exemplo, isso vem de um poema, de sol a sol, soldado, de sal a sal, salgado, e aí vai embora. É o trecho de um poema. Por último, mas não menos importante, pelo contrário, uma das mais importantes, função metalinguística, que é focada no código. Essa palavra, gente, é muito importante, vocês não podem esquecer dela, nunca. A metalinguagem. O que é isso? Quando você usa uma coisa para falar daquela própria coisa. Então, por exemplo, o maior exemplo mais clássico é o dicionário. No dicionário, você tem textos, palavras, explicando palavras. É o exemplo mais clássico de metalinguagem. Essa frasezinha que eu coloquei também é: o ato de escrever é arte e ciência. Eu estou escrevendo sobre o ato de escrever. Essa, gente, vocês precisam entender muito bem, é uma das coisas que mais cai em prova. E, além de tudo, entender a questão de metalinguagem é, às vezes, uma palavra que você pode usar num texto, numa redação de vocês, que vai subir a sua nota, se tiver contexto para isso, lógico. Não vai jogar uma palavra nada a ver lá, solta no ar, mas se puder uma palavra que denota conhecimento, uma palavra importante que vocês não podem esquecer. Todas as outras, a gente vai trabalhar umas questõezinhas aqui, vocês vão ver. Todas essas outras palavras, essas outras funções da linguagem, você consegue tirar o sentido delas
pelo próprio nome. Então, às vezes, você falar, professor, mas eu não vou lembrar esse monte de nome lá no final do ano, imagina, fática, conativa. Vocês vão ver nas questões que não precisa desse decoreba todo, não. A única dessas aí que eu quero realmente que vocês entrem na cabeça e não saia mais é metalinguagem. Então, vamos falar um pouquinho mais de metalinguagem. Olha essas imagens aí que tem aí para vocês. Essa primeira, não sei se está dando para enxergar direito, mas é um quadro, né, uma pintura de um homem fazendo um quadro, pintando um quadro. Então, isso é metalinguagem. Entendeu? Um quadro pintado sobre um homem pintando um quadro. O terceiro aí, é o mais à direita. Então, é um ciclo perfeito de metalinguagem. Alguém desenhou, né, fez um desenho de uma mão fazendo um desenho de outra mão fazendo o desenho daquela mão. É um ciclo infinito de metalinguagem. Espero que vocês estejam entendendo a ideia. E aí, no meio, alguém gosta de basquete aí? Se tiver algum fã de basquete aí, já está sabendo que no meio do ano sai Space Jam 2, né, com o LeBron James. Eu vi o trailer. Então, no meio do ano sai. E esse aí é o cartaz do primeiro, lá de 96, 97. Eu joguei basquete. Sou fã de basquete também, cara. Já joguei também, quando eu era bem mais magro. Mas, enfim. Aí lá, esse é o cartaz do primeiro, com o Michael Jordan. O que acontece? O Michael Jordan, e assim como o LeBron no próximo filme, eles interpretam eles mesmos no filme. Tanto o Michael Jordan está no filme interpretando ele mesmo. Michael Jordan, jogador de basquete. Então, isso é um exemplo de metalinguagem. Então, tá aí alguns exemplos para vocês nunca esquecerem. Se vocês verem um filme algum dia que fala sobre a história do cinema, um filme que fala sobre os bastidores do cinema em si, é metalinguagem. É sempre uma coisa falando sobre ela mesma. Batendo bastante nessa tecla que isso é muito importante para as provas e é assunto recorrente nas provas. Beleza? Então, vamos ver se está beleza mesmo. E vamos fazer o que a gente gosta. Vamos para o exercício. Na aula inaugural eu peguei leve com vocês, né? Não teve muito exercício, mas essa vai ter bastante. A gente vai trabalhar bastante exercício a aula inteira. Então, pessoal, por favor, leiam aí. E agora é a vez de vocês, né? Quero a participação de vocês. Vamos fazer essa primeira juntos? Vamos lá, eu vou ler o texto junto com vocês e depois a gente responde. Então, questão do Enem. Vocês vão reparar aqui na nossa aula, todas as questões que a gente vai colocar são sempre questões de prova. Questões de provas utilizadas em provas de vestibulares, no Enem e em outras universidades, e em provas de universidades. Ok, vamos lá, questão do Enem. Ler não é decifrar, como no jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então, pessoal, nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Certo? Então, nessa questão aí, por exemplo, ele não está te perguntando qual que é a função da linguagem que está sendo utilizada. Ele já te diz que é metalinguagem. Aí você vai ter que entender por quê, como, aonde que está essa metalinguagem. Então, a pergunta: essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto A. Ressaltar a importância da intertextualidade. B. Propor leituras diferentes das previsíveis. C. Apresentar o ponto de vista da autora. D. Discorrer sobre o ato de leitura. Ou letra E. Focar a participação do leitor. O que vocês acham aí? Quem vai arriscar? Eu acho que é a letra D, discorrer sobre o ato da leitura.
Acho que é a letra D. O pessoal está falando D aqui no chat também. Ok. Pessoal, vocês estão certíssimos e ainda responderam rápido. Parabéns. É isso mesmo. É a letra D, porque ela está falando sobre o ato de ler, falando sobre texto. Então, claramente é isso que define a metalinguagem. E foi o que a gente acabou de falar ali nas definições, então, tranquilo. Essa aí, acho que sem dúvida, né? Essa foi fácil, foi só uma introdução. Vamos para a próxima, que essa aqui já é um pouquinho mais difícil. Vai precisar ler com mais calma, pensar um pouco. Por quê? Porque tem uma alternativa ali que pode enganar. Essa eu não vou ler, não, vou deixar para vocês 2 minutinhos para lerem. E assim que souberem, podem me responder, por favor. Questão do Enem, número 2. Professor, desligou. Pagou? Saiu? Opa. Voltou? Agora. Voltou. Beleza. Esse negócio está doidão. Então, já temos a resposta. O pessoal está aí, na maioria, entre D e E. Bem, então, a Thaisa comentou, a Thaisa comentou que está entre letra D e letra E. Deixa eu primeiro pegar aqui. O Roberto comentou aqui, acha que é a letra B. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar o seguinte da questão. Essa questão vocês já viram que é um pouquinho diferente. Ele não te fala o nome da função de linguagem que tem ali, que ele está te perguntando. Ele não te fala. Ela é um pouco mais difícil. Então, vamos dizer assim, a primeira coisa para você pensar seria qual que é essa função da linguagem. Certo? Porque ele está te perguntando como que ela se manifesta. Mas ele não está nem te dizendo qual é. Então, você tem que saber qual que é essa função da linguagem. E, no caso, mais uma vez, você vê que é uma pessoa escrevendo uma crônica sobre a arte de escrever uma crônica. Então, mais uma vez, a função aí é metalinguagem. Que é a função predominante nesse texto. Por quê? Porque um texto ele pode ter pode apresentar mais de uma função da linguagem. Mas, quando for colocado ali para vocês, sempre vai ter uma que vai ser predominante. Ou então, a pessoa vai te perguntar quais que são apresentadas, as principais, e vai te dar 2 opções. Então, não é uma coisa para você ficar na dúvida, é sempre para você ir, com certeza, em uma opção. Então, nesse caso aqui, estamos falando de metalinguagem, mais uma vez, e
como que se representa essa metalinguagem? Vamos lá. As opções estão meio confusas, estão meio enganosas. Então, teve gente que falou aí a letra B, nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Não, isso caracterizaria mais uma outra função. Quando você fala de você mesmo, quando você fala de inspiração, você pensaria em outras funções. Numa função poética ou numa função emotiva, você pensaria em outras. Aqui, o principal desse texto é outra coisa, é como ele está intrincando a arte de escrever, escrevendo sobre a arte de escrever. Então, é a função metalinguística que dá aí uma dúvida boa entre a D e a E. Como o pessoal comentou aqui no chat, é exatamente isso que eu falei, as duas alternativas que realmente que deixam você um pouco confuso. Só que, vejam bem, essa é uma clássica pegadinha aqui. No papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica, letra D. Isso aí, ele está falando sobre isso, gente? Tá. Então é aquela típica alternativa que parece certa, mas não é. Quando fala, Sim. professor, quando fala da vida dele, teria que ser predominante emotiva? Olha, depende de como tiver escrito o texto, entendeu? Não dá para a gente resumir dessa forma assim tão superficial, entendeu? Se ele tivesse assim, centrando tudo, falando tudo da vida dele, eu sou assim, eu faço isso, eu sinto isso, acontece aquilo ali, falando das atitudes dele, aí sim, aí seria a função centrada nele, no emissor. Certo? Então, gente, como eu estava falando na letra D, olha só, é correto dizer que ele está colocando elementos ali, alguns da vida dele, né, algumas coisas que estão acontecendo ali com ele no momento, ou já aconteceram, enfim. Mas esse não é o foco, não é isso que gera a função metalinguística. Todo esse texto está centrado, o principal dele, não é que o resto não esteja ocorrendo, mas o principal dele é falar sobre a arte de escrever a crônica, certo? Então, olha aí na letra E. As dificuldades, sim, porque ele está falando de desafios, né? Ele não está falando como é uma coisa legal, nem muito fácil. Então, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Ou seja, utiliza-se uma crônica para falar sobre as dificuldades de escrever uma crônica. Então, é isso que define a função metalinguística, é isso que centraliza esse texto aí. Então, letra E é a correta. Pessoal, só uma observação. Vocês não precisam nem anotar o gabarito, não, tá? Porque o gabarito está no final do slide e eu vou disponibilizar lá no Classroom para vocês. Se quiserem anotar, anotem observações, isso é uma boa. Um caderninho, uma folha aí, observações, certo? Para depois vocês fazerem, vai ter alguns exercícios aí que não vai dar tempo da gente fazer, vocês vão fazer depois sozinhos. Tem o gabarito. Vamos lá. Essa aí. Essa já é facinho. E eu vou até dar uma dica para ela. Leiam aí rapidinho e vejam, me falem o que vocês acham. Letra E. Letra E, alguém já falou? Quem falou? Paulo, né? Laís também falou letra E. Thaís, a letra E. Essa aí vocês... Bárbara também, letra E. Parabéns, isso mesmo. Essa aí vocês mataram rapidinho. Essa é a típica questão gostosa de pegar pela frente quando você está numa prova, né? Porque ela é rapidinha, texto rápido e não é difícil. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Pronto. Por que é a letra E? Função referencial. Bem, ele mesmo já está te falando aí, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Ele não importa
quem é que está falando, quem é que está recebendo, ele não é poético, ele está falando informações sobre a biosfera, sobre ecossistemas, é um texto informativo, então, letra E é função referencial. Mas agora, vamos só numa dica aqui, porque agora vocês estão com a cabeça fresca, a gente acabou de falar. Mas chega lá na prova, no final do ano, professor, não lembro desses nomes, não. Imagina, fática, conativa, referencial, o que é isso? Como é que eu vou fazer a questão? Então, veja, tem duas formas de você resolver uma questão dessa aqui e acertar, sem desespero. A primeira forma é, se esses nomes estiverem frescos na sua cabeça, tá? De cara, você já consegue responder, se você lembrar, cada uma das funções. Mas você também pode, isso, Thaisa falou, eliminar alternativas. Sim, mas como que você faz isso? Lendo. Só ler muito bem cada uma das alternativas, do começo ao fim. Então, por exemplo, eu não sei o que significa conativa. Esqueci, não sei, não tenho nem ideia do que seja isso. Só que ele está explicando aqui, ó, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Gente, isso está acontecendo nesse texto? Esse texto é uma propaganda, por acaso? Está tentando te convencer a fazer alguma coisa? Não, claro que não. Então você pode eliminar. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Isso não tem nada a ver com nada. Não é isso que esse texto está fazendo, não tem nada a ver. Então você vai eliminando assim. Certo? Porque, gente, muita coisa que vocês vão ver aqui ao longo do ano, vocês não vão lembrar na hora da prova. Então, isso é interpretação. Você às vezes não lembra do nome, mas o contexto, a leitura da questão inteira acaba te dando a resposta. Isso não estou falando só na prova de português, não. Isso pode, né, principalmente no Enem, onde é tudo muito intricado, né, as disciplinas são meio misturadas, vamos dizer assim, na prova, tudo tem muita interpretação, todas as disciplinas. Então, às vezes você está numa prova de história, e eu já vi isso em várias questões, a gente vai trabalhar algumas ao longo do ano, onde a resposta, você não precisava saber nada de história, a resposta está no texto e na pergunta. Só interpretando os dois juntos, você já tem, exatamente, a própria questão tem a resposta. Certo? A gente vai pegar muitos casos desses, muitos tipos de questão aí ao longo do ano. Isso aí é só para vocês irem vendo como é que funciona. Então, viram 3 questões do Enem, as 3 trabalham o mesmo assunto, funções de linguagem, de forma diferente. As 3 te perguntam de forma diferente. Ok? Vamos para a próxima. Essa número 4 eu vou deixar para vocês fazerem depois em casa, que é semelhante, ela te pergunta também, né, aonde que está a metalinguagem. Veja só, seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Então, vou deixar vocês fazerem em casa, o gabarito está no final. Vamos lá. A 5. Essa 5 eu quero parar nela. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Questão 5 também no Enem. Vou ler a pergunta primeiro. Não, desculpa. Vou ler o texto primeiro. O texto chama desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Opa, nossa, aí você já pensa na hora. Opa, o cara está escrevendo sobre escrever uma crônica. Opa, então eu já sei que é metalinguagem, né? Não, calma. Isso te indica, sim, você pode suspeitar que é metalinguagem, é a sua primeira suspeita, mas leia o texto inteiro. Ok? Então vamos continuar lendo. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Conta para pagar que venceram ontem. Tô nervoso, tô zangado. Gente, esse texto não é função metalinguística. A predominante. Ele tem também. É o que eu falei, também tem. Mas a função predominante nele Acho que é emotivo. Exatamente, é a função emotiva. Que foi aquilo que acho que a Eduarda perguntou aí na questão anterior. Se ele estivesse falando da vida dele, dos sentimentos dele, é exatamente o que está acontecendo aqui. Viram? Ele até comenta a questão de escrever, sim. Mas é isso que está predominando o texto inteiro? Não é.
Ele está falando o que está acontecendo com ele, a atitude dele, o sentimento dele. É isso que ele está botando para fora ali. Então, a função predominante é a emotiva. Inclusive, ele te fala isso aí depois no texto. Isso aí foi só para vocês verem a questão da pegadinha. Para não ler só a primeira frase, não dá para fazer uma crônica hoje. Opa, então já é meta. Não é assim, certo? Isso te indica um caminho, mas você tem que, né, ter certeza que a alternativa correta só tem uma. Então, vamos lá. Pergunta. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, que nós falamos aí, com predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. Uma delas é mais forte, é o principal. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva, ou expressiva, que é outro nome dela. Então, ele mesmo já está te falando a função. Aí ele só te pergunta por quê. Então, se você estivesse pensando que era metalinguagem, você lê isso aí, você já toma um choque, você vai ter que voltar lá no começo do texto e ler ele todo de novo. Certo? Então, vamos lá. Por que é essa emotiva? O que vocês acham? Qual das alternativas? Opa, deixa eu ver aqui no chat. Também acho que é C. Pessoal, a maioria falando letra C. Gente, deixa eu comentar essa C, então. Letra C não é, tá? Vejam só. Na letra... Oi? Travou? Voltou já. Beleza. Na letra C, ele está falando que o foco é o interlocutor. Vejam, leiam com atenção o que está escrito. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Então, o cara, o que essa frase quer dizer? O cara que está escrevendo está colocando o foco dele no interlocutor. E o interlocutor é o quê? É a pessoa que está ouvindo, é o receptor. Então acho que a gente confundiu, porque achei de interlocutor ainda mesmo. Não, interlocutor é a pessoa com quem você está falando. Certo? Eu estou falando com vocês agora, né? Vocês são meus interlocutores. Okay? Então, sim, agora esclarecido isso, então, o pessoal falou aí, é a letra B de bola. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Sim, o tempo inteiro ele está falando o quê? Sobre o que aconteceu com ele, como que ele se sentiu, como que ele reagiu, qual foi a atitude dele, a reação dele, e no final ali o sentimento dele. Então, é ele, o enunciador. Enunciador é quem está enunciando, é quem está falando. Por isso que a questão chama enunciado, certo? Que alguém enunciou, alguém está escrevendo. Então, o enunciador é o emissor. É centrado nas atitudes dele e, por isso, caracteriza a função emotiva. Alguém comentou aí a letra A. A letra A, gente, dá uma olhada. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Que isso aí seria, né, a metalinguagem. Que foi o que eu falei no começo, que não é, porque ele até tenta te dar uma enganadinha, mas se você ler o texto todo, não é o principal. Certinho? Então, beleza, gente, vamos seguir. Ainda temos mais um exercício, mas essa questão 6 eu também vou deixar para vocês fazerem depois em casa. E vamos para mais uma parte do assunto agora para a gente falar. Chegando agora na questão da interpretação propriamente dita de textos, de forma que vocês vão utilizar muito, não só na própria prova de português, mas em todas as provas e em toda a vida de vocês.
para começar, o que é um texto? Texto vem do latim textus, não sei falar, mas significa tecido. Isso que é importante. O que é tecido? Pensem nessa ideia. É uma coisa que você vai tecendo, vai construindo aquele todo aos poucos, unindo várias partes. Por isso, a ideia de tecido é muito boa para definir um texto. E aí você tem dois conceitos, alguém até comentou isso aqui na última aula, né? Qual que é a diferença de compreender e interpretar um texto? Compreender um texto é muito básico, vamos dizer assim. É basicamente você saber o que as palavras estão dizendo. Enquanto realmente interpretar um texto é você ir além do básico. E com isso você relaciona aquilo ali com conhecimentos que você mesmo já tem. Seu conhecimento de mundo. A sua visão, aquilo que você agregou, né, ao longo da vida. Então, interpretar é mais do que só conseguir juntar algumas frases de uma forma lógica e entender mais ou menos aquilo ali. Interpretar vai além disso. Um exemplo bom disso. Esse é excelente. Não sei se todos ou alguns conhecem uma música do Chico Buarque chamada Cálice, que tem essa seguinte frase: Pai, afasta de mim esse cálice. Bem, para quem não sabe, aí na foto da esquerda, está mostrando para vocês o que é um cálice. Um cálice é um recipiente onde você coloca líquidos. Então, por exemplo, aí um cálice de vinho. Só um minuto que alguém falou aqui no chat, deixa eu ver. Ah, sim, música forte, com toda certeza. Uma obra fantástica, uma música excelente e com muito contexto para ser interpretada. Além da musicalidade em si, né? Chico Buarque não precisa nem falar, né? O cara é fantástico e ainda teve participação do Gilberto Gil nessa música, na construção da música, né? Depois o Milton Nascimento gravou junto. Só gente boa. Mas, enfim. Então, isso é um cálice. Então, se eu te perguntar numa prova, né? Para pedir para você interpretar essa música aí, né? Essa frase, né? Dentro do contexto da música, aí você vira para mim e fala assim: ah, professor, isso aí, ele está falando, o autor está pedindo ajuda para o pai dele para se livrar das bebidas alcoólicas, porque tem problema de alcoolismo e ele não vai beber mais, então afasta esse cálice dele. Sabe, a nota disso aí, ó, e não é um coração não, tá? É um zerão bem redondo. É claro, não tem nada a ver com isso. Certo? O que ele está falando ali, para começar, a palavra cálice, que é o título da música também, é um jogo de palavras. Você vê aí agora na imagem da direita, ó, cálice. Ele está mandando uma pessoa se calar. Então, por que ele usou isso aí? Porque isso era na época da ditadura militar, um contexto, né, todo mundo sabe, se não sabe muito bem, vai ver bem nas aulas de história, um contexto de repressão, um contexto de censura extrema, onde você não podia falar aquilo que você pensava, você não podia fazer nada. As pessoas não tinham direito a pensar, e as próprias músicas, inclusive do próprio Chico Buarque, muitas foram censuradas. Então, quando ele fala afasta de mim esse cálice, não é o cálice material, mas é esse ato de mandar as pessoas calarem a boca. É esse ato da repressão. É isso que ele queria afastar. Ele queria afastar a repressão, ele queria afastar a ditadura, ele queria afastar os militares. Então é uma crítica a isso. Não é... A Thaisa comentou aqui, lembrei do Kiko falando cálice. Sim, é uma outra utilização clássica dessa expressão cálice. Grande Kiko. Mas, vamos lá. Então,
É isso aí, o cálice dele, no caso, é afastar a ditadura. É sobre isso que fala a música, nessa linha, né, que a sua resposta da questão teria que seguir. A própria imagem que vocês estão vendo aí, uma boca com zíper, a própria imagem é uma questão interpretativa, poderia cair numa prova, só que essa é bem fácil, né? O que, que significa essa imagem? Você sabe que essa imagem significa censura, significa que alguém está, né, sendo impedido de falar. Isso é a sua interpretação. Aí aliar isso com a ditadura, se eu perguntar a você, relaciona as palavras ditadura e essa imagem da boquinha. Você tem muito o que falar, porque você tem um conhecimento histórico sobre o que aconteceu naqueles tempos, então você relaciona os dois, interpreta, e aí você consegue relacionar na sua resposta. Beleza? Vamos seguir. Interpretação em provas. A primeira coisa que a gente ouve quando a gente faz alguma pergunta, às vezes, para um professor na escola, no meio da prova, gente, a interpretação faz parte da prova. Então, sim, essa frase é sempre A válida. interpretação é a prova, né? Que a prova tudo é interpretação. Exatamente. No caso do Enem, então, a prova inteira é interpretação, seja de matemática, seja de física, seja de biologia, toda a prova é interpretativa. E, na verdade, toda a prova é interpretativa mesmo, porque tudo é interpretação, né? Se eu chegar para vocês, te der uma prova de matemática, nada no nível do Enem, não, mas uma provinha simples de matemática, eu falo para você, x mais 2 é igual a 5. Resolva a equação. Aí você vira para mim e pergunta, professor, é para achar o valor de x? Eu vou te responder. A interpretação faz parte da prova. Então, o que significa resolva a equação? Nesse caso, é achar o valor de x. Você já tem que saber isso. Então, isso é interpretação. Então, você está fazendo interpretação o tempo inteiro na sua vida. Ok? Então, vamos lá. E como que a interpretação cai, né? Além disso que eu falei, ou seja, em tudo, né? Como que cai mesmo nas questões mais interpretativas mesmo? Aquelas com longos textos, de jornais e tal, né? Textos mais, vamos dizer, seria mais da prova de português. Como que cai? Bem, pode cair nessas formas aí, um poema, uma música, um trecho de um livro, uma entrevista, um artigo, um texto jornalístico, informativo, um trecho de revista, e também pode cair uma interpretação mais visual, que envolva tirinhas, né, charges, desenhos, imagens, gráficos, tabela de dados, um monte de coisa. Propagandas de revista, né, de jornal. Então, a prova mesmo de interpretação, as questões de interpretação propriamente dita, pode cair qualquer uma dessas coisas aí para vocês. Então, o que é a dica de ouro para você estar afiado no negócio desse? É importante, gente, ler muito, para você conseguir ampliar a sua visão cultural, expandir os seus horizontes. Com isso, você consegue conhecer mais contextos, para você ter mais noção do que interpretar, para você conseguir ligar mais as coisas e também para você conseguir escrever um bom texto na hora que for a sua redação. Você também precisa ter uma boa visão cultural, bastante ideia. Porque imagina, isso aí o professor de redação, se não falou, ainda vai falar para vocês que imagina um corretor de redação, né, de uma banca, de um Enem, por exemplo. Imagina a quantidade de texto que ele leu naquele dia para corrigir e imagina quantos daqueles textos são iguaizinhos. Aquele padrãozinho que aplica as regras ali que a gente aprende na aula e não tem nenhuma ideia interessante. Não chove, não molha, não usa uma palavra diferente, não faz nada. Então, gente, isso tudo aí vai ficar todo mundo ali na média. Você não cometer nenhuma grande besteira, escrever um negócio horrível, sem lógica nenhuma, né, que vai mais para baixo, bem mais para baixo, senão vai ficar todo mundo na média. Então, quando você tem mais ideias para colocar no papel, mais coisas para serem comparadas, mais analogias para fazer e etc., isso aí a sua nota só vai subir. E também é lógico,
para a nossa compreensão total de mundo, na vida inteira. Isso é muito importante, você ter uma visão ampla de cultura. Então, por isso, a gente, aqui na nossa aula, vai estar sempre colocando coisas nesse sentido para vocês. Além de ficar só resolvendo algumas questões assim, a gente vai sempre colocar um conteúdo diferente. Isso é importante, gente, principalmente nessa questãozinha de baixo aí, ó. Hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado, onde é importante a gente pensar globalmente para que a gente seja capaz de agir localmente. Então, se você quer fazer alguma diferença, se você quer fazer algo legal, você vai fazer ali na sua comunidade local, o espectro que você consegue atingir, mas por quê? Porque você consegue pensar globalmente e trazer influências e trazer ideias de vários cantos. Você aprende muito com isso. Ok? Então, gente, leiam muito, leiam livros, leiam jornais, estejam atualizados sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, porque tudo isso é importante na hora da prova, sim. Ok? Vamos seguindo. Antes da gente entrar na parte da Cecília Meirelles, então, vamos finalizar essas dicas aqui. Você vai me perguntar, professor, então eu não consigo fazer uma prova de interpretação se eu não souber tudo de tudo? Ah, claro que não. Lógico que não tem nada a ver, não é assim que funciona. O que você vai fazer, então? Vamos lá. Numa questão do Enem, que geralmente os textos são longos, eles colocam muitos textos longos, eu já dei a dica para vocês, tem algumas questões que eles colocam lá, às vezes, um texto muito longo, ou uma tabela de dados, por exemplo, que você nem precisa daqueles dados ali. Um trechinho do texto, mais a pergunta, você já consegue chegar na resposta. Então, primeira coisa, o que você faz? Primeiro lugar, você dá aquela lida rápida, a leitura rápida dos textos grandes, das tabelas de dados e tal, das imagens, uma olhada dinâmica, para ter aquela pré-compreensão, vamos chamar assim, né? Que é onde você consegue tirar a ideia central daquilo ali que ele está te passando. Depois você lê com muita atenção, interpretando a pergunta. Você vê aí, se for uma coisa fácil, que você já tem certeza mesmo, você nem precisa voltar lá e ficar lendo uma tabela. Imagina uma tabela cheia de dados, e você vai ler um a um. 1987 foi 15, 1988 foi 16. Você vai lendo um monte de dados. Às vezes você pode até pular essa parte, mas vai ser só algumas vezes. Se não, você daí vai voltar, você vai ler, agora sim, com atenção, todo aquele texto, buscando responder a pergunta. Você tenta localizar, assim, você já sabe a ideia principal, você tenta localizar as ideias secundárias e os argumentos que vão te levar a resolver as questões da prova. A esclarecer, essa palavrinha que saiu cortada, as questões da prova. Aí você vai ler atentamente todas as alternativas, que é uma coisa que a gente vai bater nessa tecla até o final do ano. Ó, sinalzinho bem grande aí de alerta. Cuidado com as pegadinhas e com as alternativas quase certas. É quase certo, não é certo. Leia todas com atenção. E, se necessário, releia o texto até você conseguir compreender. Não esqueça de gerenciar o seu tempo de prova. Vamos lá. Gabriela, eu costumava ler a pergunta primeiro e depois o texto, comentou aqui a Gabriela. Sim, é uma forma que vai no que a gente falou aí. Você está pulando a leitura atenta e focada do texto, vamos dizer assim. Você está tendo uma ideia do texto só primeiro. Né? Essa leitura rápida que eu falei é, né, passar o olho ali nos pontos principais, dar uma olhada, para você saber do que fala. E a pergunta é que ela vai te direcionar para o texto, para você localizar, né, aquilo que você precisa localizar. Se precisar, como eu falei, tem vezes que você consegue ir direto. Desculpa. Mas, gente, só façam isso, só pulem assim umas etapas e acelerem um pouco, que a gente precisa, né, de vez em quando, gerenciar o tempo da prova, precisa dar uma aceleradinha assim. Não dá para ficar lendo aquele negócio gigante. Mas só façam isso
quando vocês tiverem certeza do que está sendo falado, da resposta, e nem que você entendeu, certo? Não vai no chute, não, não vou ler porque não precisa, não. Tenha uma ideia primeiro, aí você já consegue saber se você precisa reler quais trechos daquele texto com mais atenção, procurando as informações que você precisa para resolver a questão. Ok, mas agora chega de falatório, vamos fazer mais questão? Vamos embora. Tem um pouquinho só de falatório primeiro para apresentar essa pessoa para vocês, antes de entrarmos nas questões dela. Gente, Cecília Meirelles, por que a gente escolheu ela em primeiro lugar, nessa aula de hoje? Bem, porque, como eu comentei no começo, Cecília Meirelles cai em 9 entre 10 provas de português. Vamos lá. Quem foi Cecília Meirelles? Viveu entre 1901 e 1964, nascida no Rio de Janeiro, foi uma escritora, jornalista, professora, pintora, tradutora, uma das maiores poetas da língua portuguesa, que lá em 1900 e bolinha, já criticou o uso da palavra poetisa, que seria o feminino de poeta na língua portuguesa, porque ela considerava aí uma discriminação de gênero. Então, ela gostava de ser chamada de poeta. Então, Cecília Meirelles é realmente uma das poetas mais importantes da língua portuguesa. A obra dela é imensa e vai estar sempre caindo em prova, pode ter certeza. Vamos aí às características da obra dela. O que é importante a gente saber? Ela fez parte do movimento chamado de modernismo, cujo marco foi a Semana de Arte Moderna, de 1922, que pregava aí uma liberdade estética, uma liberdade formal. Era uma ruptura com o que havia de mais tradicional. É um movimento de vanguarda, um movimento de inovação. E ela, especificamente, fez parte da segunda fase, uma fase que é chamada aí de poesia de 30, a fase de consolidação desse movimento modernista. Porém, mesmo assim, Cecília Meirelles não seguiu estritamente ali as regras desse movimento. Então, ela quebrou, vamos dizer que quebrou as regras dentro do que já estava quebrando regras. Então, as características da obra dela, em geral, são versos curtos com musicalidade. O que é isso? Vocês vão perceber quando a gente estiver lendo aí a obra dela. É aquela coisa, gente, a obra dela é aquela coisa que a gente informalmente chama de poesia. É aquela coisa poética mesmo. Então, ela fala muito de sentimentos, de emoções, fala muito de alma, de questões humanas, fala até de coisas simbolistas, que é o quê? Usar muitas metáforas, falar de coisas meio fantásticas, figuras meio fantásticas, mas tudo para denotar sentimentos e questões humanas universais. Então, ela não é o tipo de poeta, de artista, de escritora, que vai tratar de questões muito regionalistas, igual outros que a gente já vai ver mais para frente. Então, ela não utilizava uma linguagem muito popular, ela não fazia experimentalismo com a linguagem, ela não focava, por exemplo, na questão do nordestino ou do indígena, ou isso e aquilo que são coisas mais regionais, não. Ela falava de questões humanas, internas, utilizando aspectos até quase esotéricos, vamos dizer assim, para falar sobre questões humanas, internas, universais. E a principal obra dela chama Romanceiro da Inconfidência, que fala e trata aí do contexto da Inconfidência Mineira, dos tempos do ouro, só que através da poesia, nesse estilo que eu estou falando para vocês. Então, vamos trabalhar a obra de Cecília Meirelles. Essas questões, a partir de agora, são todas questões de prova, todas questões focadas na obra dela. Mas o legal aqui, gente, não é só decorar
essas palavras, modernismo, não sei o quê. Não, até porque não é nem o foco da nossa aula. Só coloquei para contextualizar, né? Para vocês saberem o tipo de arte, o tipo de escrita que ela fazia. O legal aqui é realmente a gente ler essas obras, entender mais uma grande artista brasileira, né? Conhecer mais uma coisa, expandir horizontes. Então vamos lá. Primeiro aí, eu vou ler para vocês. Reinvenção. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada, pelas águas, pelas folhas, há tudo bolhas, que vem de fundas piscinas de ilusionismo, mais nada. Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Então, vejam que coisa bonita. Isso aí é aquilo que a gente fala, nossa, que poético. Realmente é poético. Poesia não é só isso, né? Mas é aquele estilo tradicional que as pessoas chamam, nossa, isso é muito poético. Esse é o estilo dela. Então, vamos lá, responda essa questão aí para mim, por favor. Podemos dizer que, nesse trecho do poema de Cecília Meirelles, encontramos traços do seu estilo. O que vocês acham? Aqui a pessoa está falando de... A Thalita comentou texto lindo. Sim, muito bonito mesmo. Você vai ver aí ao longo das obras dela. É muito, muito legal. Fantástico. Então, a pessoa está tudo falando letra D. E, sim, está correto. Vinculado à estética simbolista. É isso mesmo. Ok? Então, essa foi uma pergunta mais simples, para a gente introduzir aí a questão, para a gente conhecer a obra dela. Vamos seguir. Não vou nem explicar, que você não tem nem muito o que explicar. Vamos para o próximo. Questão da universidade. Só para vocês saberem, a questão anterior, a número 1, foi da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e essa agora é da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Chama-se Retrato. Vamos lá. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa e fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, eu acho que eu vou fazer uns bicos aí declamando poesia na noite, mas, enquanto isso, gente, respondam para mim, por favor, essa questão. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o poema. Ô, caramba, peraí. Essa você já vê que não é uma questão de decoreba, nem de estilo, nem de nada. É mais uma questão de compreensão e interpretação. Thaisa comentou questões de alternativa incorreta. Sim, tem que prestar bastante atenção nisso, gente. Se a gente fala sempre, leia a pergunta com atenção, porque vai ter questão que pede alternativa incorreta, que pede a única, que não representa. O que vocês acham dessa questão? Qual a resposta? Seria a letra B? E agora eu não entendi se você falou B de bola ou D de dado. B. D de dado.
E aí eu falo letra D de dado, Thaís perguntou letra C. Eu fiquei entre a A e a B. A e B de bola? Então vamos. Porque a letra B fala de outros poemas, né? E no texto não tem nenhuma referência a isso, pelo que eu li aqui. Tá. Vamos uma a uma. Então, já que o pessoal falou todas, vamos uma a uma. Letra A. A expressão mão sem força, que aparece no primeiro verso da segunda estrofe, indica um lado fragilizado e impotente do eu poético diante da sua postura existencial. Eu só estou falando a maioria D, B, C, B. Tá. Vamos lá. Já que parece que teve bastante dúvida, então antes da gente até falar as alternativas, vamos fazer diferente. Sobre o que, gente, vamos tirar uma ideia básica desse poema tão bonito. De uma forma geral, assim, o que vocês acham que ele está falando? Eu acho que o autor sofreu alguma desilusão amorosa, alguma coisa assim. Passou por muitas coisas durante a vida e hoje em dia ela não é mais a mesma pessoa. Exato. Muito bem, Eduardo. Essa é a ideia básica do texto. Está falando de uma pessoa que passou ou está passando por sofrimentos e tudo, e por tudo que ela já passou ou ainda está passando, ela se transformou, né? Ela mudou. E mudou em que sentido? Virou uma pessoa mais para baixo, vamos colocar assim, né? Uma pessoa mais fechada, uma pessoa menos forte, menos disposta, mais apática. Essa é a ideia que ela está passando aqui. Então vamos à letra A. A expressão mão sem força indica um lado fragilizado e impotente do eu poético. Sim, indica. Essa está correta. Então ele está te pedindo a alternativa incorreta. Não é essa. Porque mão sem força, é exatamente o que ela fala. É a forma dela demonstrar que ela está apática, que ela está fragilizada. Ok? Na letra B. As palavras mais... Então a letra A está eliminada. As palavras mais sugerem do que escrevem, resultando daí a força das impressões sensoriais. Imagens visuais e auditivas, em outros poemas, sucedem-se a todo momento. Vamos lá. As palavras mais sugerem do que escrevem, resultando daí a força das impressões sensoriais. Gente, isso é 100% a definição da obra da Cecília Meirelles. É uma ótima definição. Impressões sensoriais, é das características mais fortes da obra dela. Imagens visuais e auditivas sucedem-se a todo momento. Professor, com impressões sensoriais, você quer dizer o quê? Igual ela fala uma coisa querendo dizer outra? Não. Impressões sensoriais é aquilo que vem dos sentidos. Sensoriais vem dos sentidos. É o que a gente vê, é o que a gente ouve, é o que a gente sente, é o que a gente toca, certo? Isso são impressões sensoriais. Entendido? Então, vamos lá. Quais impressões sensoriais que ela usa? Muitas. Ela cria imagens. Você está enxergando aquilo que ela está escrevendo. Você consegue enxergar as imagens na sua mente. E isso acontece em muitos poemas a todo momento também. Então, por isso, a letra B também está eliminada. A letra, apesar... ele está falando de outros poemas, acho que alguém comentou isso aí, né? Está falando de outros poemas, mas ele só está falando que esse tipo de coisa, imagens visuais, auditivas, acontecem bastante nos poemas. E acontecem, entendeu? Não tem nada estranho aí. Então, na letra C agora, o tema revela uma busca da percepção de si mesmo. Gente, perfeito. Essa frase, por enquanto, está perfeita. Vamos seguir. Antes de um simples retrato, o que se mostra é um autorretrato. Também. É a forma que ela está se enxergando. É um autorretrato. Ela está se definindo ali. Então, por enquanto, está correto. Por meio do qual o eu poético olha-se no presente, comparando-se com aquilo que foi no passado.
Sim, é exatamente isso que ela faz. Então, a letra C está corretíssima, é isso que acontece. E ele está te pedindo a alternativa incorreta, então C eliminada é a letra D, a alternativa correta. Quer dizer, a alternativa incorreta que é a correta, vocês entenderam. A resposta é a letra D. Por quê? Ela está dizendo, não há no poema o registro de estados de ânimo vagos e quase incorpóreos. É só o que há no poema. É o que há no poema o tempo inteiro. Entendeu? Então, essa alternativa está errada. Nem a noção de perda amorosa, abandono e solidão é exatamente isso que tem no poema. Ok? Então, a resposta é a letra D, de dado. Tudo ok? Sim. Estou lendo o chat aqui. Beleza. A Thaisa se confundiu aí no incorreta, né? É isso aí. Vamos lá. Essa 3 e essa 4 são aquelas questões mais de conhecimento prévio ali mesmo. E a 3, o livro de Cecília Meirelles, que evoca os tempos do ouro, nós falamos ali atrás, né, o Romancero da Confidência. E a segunda, deixa eu ver se vale a pena. Não, essa 3 e a 4 eu vou deixar, depois vocês revisem em casa. Eu quero trabalhar mesmo para vocês verem a obra dela. Essa aqui é uma obra bonita. Isso. Deixa eu ver. Temos tempo. Vamos fazer essa aí. Número 5 aí, questão do Enem. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil, frágil como vidro e mais que o aço, poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Opa. Vamos. Bonito, né? Questão. O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência, a famosa obra de Cecília Meirelles. Centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Essa questão é bem interessante. Dei uma lidinha aí, se precisar, vocês vejam de novo e me respondam o que vocês responderiam na prova. Essa não é fácil, não, tá, gente? Essa aí eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, já que o pessoal está querendo mais um tempinho. Então, mas queria mais um tempo, já respondeu? Já vou comentar. Mais uns 2 minutos para o pessoal finalizar.
Thalita falou letra B, Júlia falou letra E. Mais alguém? Essa vocês estão com medo de arriscar? Acho que é a B. E acho que é a E. Ó, um empate. Gente, vamos. Letra E. Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e gestos. Mais uma falou a letra E, B. E o David falou a letra C. O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. Olha, essa questão, gente, não é fácil. Você tem que realmente parar, interpretar bem esse texto. Esse texto tem que ler cada um dos versos, voltar a ler de novo, e as alternativas 2 vezes, porque até você conseguir encaixar uma coisa na outra. Porque a forma que está escrita é bem poético. E outra, o cara que escreveu as alternativas ali, ele também foi bem poético. As alternativas estão tão poéticas quanto o poema. Né? Então, tem que realmente encaixar uma coisa na outra. E vejam só. Vamos começar do comecinho do poema. Ai palavras, que estranha potência a vossa. Então daí já deu para entender que o autor, né, está se comunicando com as palavras, está se dirigindo à linguagem, às palavras. Ok? Todo o sentido da vida principia à vossa porta. Então aí ela já está dando uma importância imensa às palavras, à linguagem. Josilene comentou, tem que ler muitas vezes. Josilene, esse texto aí, todo mundo tem que ler muitas vezes, que ele pega mesmo. Vamos lá, onde é que eu estava? Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Continua na mesma linha. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. Aqui ela está basicamente falando que as palavras servem, né, para o bem, também para o mal. A liberdade das almas com letras se elabora. Está dizendo que as almas humanas, está trazendo para o humano, tá vendo? As almas humanas se tornam livres através da palavra, através da linguagem. E agora ela vai para a parte negativa. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil como vidro, e mais que o aço poderosa. Ou seja, ela está falando, né? Já está dando para clarear um pouquinho, tá? Ela está falando que as palavras servem para o bem e que elas servem para o mal. Ela está colocando esses dois lados da linguagem, que é usada para construir, para se libertar, para coisas maravilhosas, e é usada para destruir, para prejudicar, para muitas coisas negativas. E a palavra tem poder. Então, agora eu quero que vocês leiam, eu vou direto, ao invés de passar pelas outras, eu vou direto aí na alternativa B de bola, que é a correta. Então, quem falou letra B, né, a Thalita e outros, parabéns. A letra B é a correta. Vamos ler o porquê. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm o seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Então, isso aí é a chave, o equilíbrio vinculado. Por quê? Porque a palavra tem força, tem poder, ela pode, de uma hora para outra, destruir um equilíbrio numa relação humana. E, ademais,
para que serviriam as palavras, para que serviria a linguagem se não fosse para comunicação? Comunicação entre quem? Entre dois seres humanos, ou muitos, ou todos, certo? Então, comunicação entre pessoas, é para isso que serve a linguagem. Então, a letra B é a correta. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, seja para o bem, seja para o mal, positivo e negativo, seja por que for, tem o seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Correto? Essa é a alternativa. As outras, gente, tem pontos que são ok, que estão quase certos, tem outros que não tem muito nada a ver. Alguém não entendeu? Alguém quer uma explicação melhor de alguma outra alternativa? Porque se eu for explicar cada uma delas, a gente vai ficar aqui mais 40 minutos. Eu só tenho mais 10. Então, se alguém quiser, comenta aqui, por favor. Não, deu para entender, professor. Beleza. Deu para entender, professor. Já estou passando para a gente fazer aqui mais Também. uma. Oi? Eu estou entendendo também. Beleza. Então, tá bom. Então, viram que é um negócio bonito, é um negócio bem escrito, é até um negócio meio confuso de entender de primeira, mas depois você lendo ali as alternativas, fica mais confuso ainda, você volta no texto, lê ele devagar, verso a verso, direitinho, você acaba tirando as ideias, né? Aos poucos você consegue interpretar o texto. Vamos O escolher segredo é aqui. esse, né, professor? Ler aos poucos, né? Por Sim. partes, né? Que aí você vai começando Exato. a montar o quebra-cabeça, né? Vai começando achando as informações que você precisa nas alternativas, né? É isso aí. Naquelas etapas que a gente colocou lá atrás, né, que eu falei para vocês, aquela primeira etapa de leitura rápida para ver se consegue tirar, né, uma ideia e já responder, não serve para esse texto aqui, por exemplo. Né? Ele serve mais para textos dissertativos, onde você tem um texto muito grande, e mais uma tabela, e mais um gráfico, e mais 15 coisas. Aí, às vezes, você consegue tirar a ideia só de passar o olho. Um desse aqui, de jeito nenhum. Você tem que pegar e ler mesmo cada verso 2, 3 vezes. Vamos lá? Próximo, então. Dá tempo aí de fazer mais uma, talvez 2 questões. Deixa eu escolher uma aqui. Tem mais algumas para vocês, tá, gente? Então, depois, retomem em casa, tentem refazer aquelas que deu dúvida. O gabarito está aqui no final. Deixa eu escolher qual vai ser a última ou penúltima que a gente vai fazer. Só um comentário antes disso. Antes de passar para a próxima questão. Vocês repararam, fazendo o link aí com o assunto anterior, que ela começa o texto falando das palavras, né? E ela o tempo inteiro está falando sobre palavras, então isso aí é o quê? É uma função metalinguística. Porém, qual é a função que predomina nesse texto? É a poética. É a poética, porque ela predomina a forma que ela passa essa mensagem. Ok? Só para a gente fazer um link. Não tem nada a ver com nenhuma questão, não. Mas sempre bom interpretar. Vamos nessa aqui. Questão 6 aqui também do Enem. Aproveitando mais as do Enem hoje. Esse é o Cântico Sexto. Vamos lá. Tu tens um medo de acabar. Não vês que acabas todo o dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que és sempre outro, que és sempre mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Pô, isso aí, acho que eu vou até bater palma, só não tem nem o que fazer. Um negócio lindo, maravilhoso, muito bem escrito, como toda a obra dela. Então, eu espero que vocês estejam gostando da obra dela. Né? Teve um ali atrás, aquele que falava do espelho lá do sofrimento, parecia uma música da Marília Mendonça, mas os outros aí têm outros estilos, cada um de um jeito, né? Mas sempre falando de coisas internas, de sentimentos, né? Usando bastante figuras de linguagem, metáforas. Não foge, tá vendo? Vocês estão compreendendo a obra de Cecília Meirelles, interpretando e vendo
o estilo, pegando o estilo. Ok? Então vamos lá. Parar de falar na cabeça de vocês. Respondam essa questão, por favor. Tá difícil essa. Pode ler de novo. Tenta caçar dentro do texto aquilo que ele está te perguntando. Não vou dar mais dicas, senão eu acabo dando a resposta. Deixa eu ver se eu consigo dar uma dica sem resposta. Acho que tem um versozinho aí que é aquele que vai te dar o estalo. Tem um aí que a gente às vezes não sabe muito bem para onde está indo e ele meio que dá a resposta. Eduarda começou com a letra E, Júlia comentou a letra E. Laís Lopes, letra A. Acho que é a letra E também. Eu não entendi E ou A. É. É. Aí o pessoal falou entre C ou E, e outros falaram letra B e letra D. Então, essa aí também deu bastante dúvida. Todo o pessoal cada um achou uma, né? Muito bem. Essa questão também não é fácil, gente. Oi, desculpa, Bárbara falou alguma coisa? Eu acho que é a B também, a letra B. B de bola. Thaís, acho que está falando. Então, acho que foi só a impressão. Ok. Então, gente, essa também é complicadinha, tem até um tempo maior. E vocês estão vendo que essas questões, 5, 6, ó, do Enem, certo? Ele pega bastante São questões mais, vamos dizer assim, pesadas de interpretação mesmo, que é pegar esses poemas estilo Cecília Meirelles, bem poéticos mesmo, e interpretar que às vezes tem poema, gente, tem muita coisa ali no meio, vamos dizer assim, né, que às vezes não vai te ajudar a entender. O poema, geralmente, ele está baseado numa compreensão geral e um ou dois versos ali que iluminam a sua ideia para você conseguir associar ele com a resposta. Hoje nós estamos trabalhando só esse tipo de texto, ao longo do ano nós vamos trabalhar todos os tipos aí, né? Vocês vão ver que diferença imensa para quando tem um texto dissertativo, falando dados e tal. Poema realmente não é fácil, e não é à toa que eu também resolvi colocá-lo logo na primeira aula. Mas não deixem a dificuldade fazer você não gostar da autora, hein? Porque vocês estão vendo que é uma obra sensacional, né? Depois procurem mais, se quiserem, se gostarem. São coisas muito bonitas que a Cecília Meirelles escreve. Mas, enfim, vamos lá para a questão. Questão 6. O pessoal falou todas as alternativas.
Então, eu acho que eu vou explicar a certa, né? E se vocês não conseguirem entender, vocês me perguntam aí, eu não entendi por que que não é tal, né? Então, só para comentar, a maioria ficou provavelmente aí entre a letra A e a letra E. A letra E de escola é aquela que dá a ideia de estar certa, mas não está. É quase certa. Parece bastante, passa muito a impressão de ser. Mas eu vou explicar, então, por que que é a letra A. Letra A, sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. Vamos ler desde o começo. Tu tens um medo de acabar. Não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Vejam bem, amor, tristeza, dúvida, desejo. Está falando sobre, por enquanto, sobre sentimentos. Ok? Que te renovas também todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Sentimentos, emoções. Então, essas duas estruturas acaba todo dia no amor, tristeza, dúvida, tal. E renova todo dia no amor, tristeza, dúvida. O que é isso? Ela é uma oposição aí que ela está fazendo, né? Que é, ao mesmo tempo, se acaba, ao mesmo tempo se renova, sempre com base no sentimento. Basicamente, ela está passando a importância dos sentimentos, né? Para uma pessoa, né, passar por trocentos sentimentos e tal. Vamos seguir, porque por enquanto não disse nada ainda. Na verdade, por enquanto está parecendo até que é a letra E. Por enquanto está dando a entender que é a letra E. Até, mas vamos ver. E é sempre outro, que é sempre o mesmo. As contradições são a base desse poema. Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Vejam bem. Esse último verso, quando eu disse que tem um verso, que é aquele que vai te iluminar, é exatamente esse último. Essa última partezinha e principalmente o último verso. Até não teres medo de morrer, então serás eterno. Isso, gente, é o que? A sublimação espiritual. É isso. Serás eterno. É você pegar o espírito e elevá-lo à eternidade. E aí não é uma questão de religião, não vou nem entrar nesse âmbito que cada um tem a sua e não tem nada a ver com o que estamos falando aqui, nem com o que ela está escrevendo no texto. Ela não está falando que você vai ter uma sublimação espiritual por causa de religião, que você vai viver para sempre por causa de religião. Não é isso. Ela está falando que o seu espírito vai se elevar ao ponto de você poder comparar isso com o fato de ser eterno. Deu para entender mais ou menos? E como que você vai atingir isso aí? Graças ao poder de se emocionar. Porque é morrer no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, todo dia acabar e todo dia se renovar. Basicamente, ela está dizendo que isso é o que move a humanidade, é o que nos transforma em humanos. É isso que alenta o espírito. Então é bem complicado essa aí, sim, mas basicamente ela está dizendo que o ser humano depende do seu espírito, que ele depende dos sentimentos e que ele consegue, né, a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. É o que move ele, basicamente. Então, deu para pegar essa aí, mas essa é difícil mesmo, tá? Não é facinha, não. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Querem que eu explique melhor de uma outra forma, buscar uma outra forma? Ou fale sobre alguma alternativa? Parece que sim. A letra E é só um comentáriozinho, um receio ancestral. Não é um receio ancestral, certo? Ela não está indicando que seja um receio ancestral, ela está falando
Tá falando sim que a pessoa tem um receio, sim, mas nem é ancestral, não dá a indicar que é ancestral, e nem é muito sobre confrontar a imprevisibilidade das coisas. Ela está querendo que você, vamos dizer assim, abrace as coisas que acontecem. Ela não está falando que você tem que confrontar. Ela está falando que você tem que abraçar as coisas que acontecem. Certo? Deixa eu pegar aqui. Acho que alguém levantou a mão aqui que eu não tinha visto. Sim, Matheus Moreira. Você levantou a mão aqui. Quer fazer um comentário? Não, professor, eu fiz sem querer, então. Ah, tá. Tá sem Nem eu problema. tinha visto, nem tinha visto que eu tinha levantado. Beleza. Deixa eu tirar aqui, então. Eduardo comentou aqui, eu liguei a imprevisibilidade com a morte, mas se parar para pensar, não tem a ver. Não é isso que ela está buscando mesmo. Não tem a ver. Você deve ter pensado, porque a gente não sabe quando vai morrer, né? Sim, mas não é essa a ideia que ela passa. Deu para entender? Então, gente, um poema poético, né, versos. É isso aí. Eduardo, sim, por favor. Não, você perguntou se deu para entender, eu falei sim. Ah, tá. Tá bom, a gente tinha feito a pergunta. Então, gente, e olha, e esse, que é provavelmente o mais complicado aí que a gente já viu, né, de relacionar com as alternativas e de interpretar bem, ele também é, pelo menos na minha opinião aqui, um dos mais bonitos, se não o mais bonito de todos. O que é legal? Se tivesse uma outra questão né, sobre o mesmo poema, por exemplo, o que poderia trabalhar? A construção dele, por exemplo, que é baseada em contradições. Tá vendo que ela usa os mesmos sentimentos para denotar o ato de acabar, o ato de renovar, e baseado nisso também dizer que você é sempre outro, porém é sempre o mesmo, são coisas contrárias. Então, gente, isso só pode em poesia, né? Num texto jornalístico não vai ter contradições assim. Só pode mesmo em textos poéticos. Então, é sempre o outro, é sempre o mesmo. Morrerás até não ter medo de morrer, e então serás eterno. Entendeu? Então, eu acho que essa construção dela é fantástica. Negócio bonito mesmo. Então, já teve aqui música da Marília Mendonça. Esse aqui é a música do Djavan, que gosta muito desse negócio de contradições também. Então, gente, eu acho que nós estamos encerrando nosso horário. Não estamos? Só um minutinho, deixa eu conferir aqui. Sim. Encerramos nosso horário. Agora é o intervalo de vocês. Batemos a hora certinha. Pessoal, então, por hoje é só. Vocês retomem isso aí depois, ficou exercício para vocês fazerem. Gabarito, como podem ver, está aqui no último slide. Tem uma questão aqui discursiva, que é a 10, que não é muito difícil, é só você vai ver que o último verso que ele fala, o último verso que ele fala é que o corpo enlouqueceu, e os 4 primeiros versos que ele pede para você relacionar, está falando órgãos do corpo, sentidos do corpo, que enlouqueceram, que estão errados, que tiveram impressões erradas. Só para você ter uma linha aí de como seguir. Se quiserem, depois a gente escreve melhor isso aí, só chamar na próxima aula. Vou deixar vocês, então. Muito boa noite, obrigado a todos pela presença. Beijo do gordo. E até a próxima. Boa noite. Boa noite, Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada pela aula. Professor, tchau. Boa noite, professor. Até a próxima. Muito boa aula, professor. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Parando a gravação.